Fala, meu povo, a graça e a paz. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Sola Gratia. Estou eu aqui, Edson Barros, meu amigo e irmão, Marcos Maciel. Paz e graça, galerinha, tudo bem? E hoje, Edson, nós estamos com o reverendo, santíssimo, homem de Deus, santo homem de Deus. Quem é que está conosco hoje? Hoje nós estamos entrevistando o pastor Adilson Tavares, pastor presidente do Ministério Fé, Graça e Paz. Pastor Adilson, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Edson. Bom dia a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos que estão ligados. Pessoal, antes de tudo, né, eu já quero pedir a vocês que se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe o seu like, comente, compartilhe, deixe as suas sugestões. Quero também pedir, né, compartilha os vídeos do Instagram, comenta, deixa também a sua sugestão no nosso Instagram. Acesse o nosso canal também do TikTok, né? Nossa plataforma TikTok, também no Facebook. Deixe aí o que você acha que precisa melhorar, alguém que você quer que a gente traga aqui. Deixe um comentário lá nos vídeos e esteja sempre seguindo a gente. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a Alessandra Lima, Arquitetura e Interiores, tá? Projetando todos os tipos de projeto, tanto de casa, de empresa, até um quarto, se você quiser fazer essa mudança na sua casa. Tanto o projeto arquitetônico, como também o projeto de interiores. Quero também agradecer a EBIR Projetos em Gesso, todos os trabalhos em gesso, gesso acartonado, gesso mineral, forro plaquinha, divisórias, tudo que você pensar em gesso. Só clicar aí que já vai ser direcionado direto para o link. Quero agradecer também ao escritório de advocacia do meu amigo Jeremias Advocacia, aqui em Arapiraca, atende em todo o estado de Alagoas, todas as áreas, tá? Área penal, criminal, previdenciário, empresarial, direito imobiliário, que você precisar na área do direito, é só entrar em contato. Vou deixar a dica para vocês. Na parte de cima do Instagram tem a parte de parceiros. Você clicando lá, você já vai ser direcionado para a página do parceiro, para a página desse nosso colaborador. Então, qualquer pessoa tem acesso a isso. Se tiver dúvida, pode deixar também no nosso Instagram lá a mensagem que a gente vai lhe responder assim que possível. Diante de tudo isso, Marcos, vamos iniciar? Vamos iniciar aquela pergunta de praxe, né? Aquela pergunta de praxe. Quem é o pastor Adilson? Pastor Adilson, meus irmãos, é um servo de Deus. Há 35 anos alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua infinita misericórdia, que teve a sua vida transformada pela fé nessa palavra viva e fiel. Um homem comum, simples, que precisa também aprender muito, que é muito observador, sensível, e cheio de uma expectativa de crescimento espiritual para o ministério e aguardando a vinda de Jesus. É simplesmente mais um irmão no meio de uma grande multidão que espero eu estar naquela grande multidão que ninguém podia contar. Amém. Aleluia. Só lembrei daquele louvor do Júlio César, o Juízo Final. Não sei se o senhor conhece. Sim, conheço. Eu vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, né? Glória a Deus por isso. Pastor, aqui o pessoal de Arapiraca, Assembleia de Deus em Arapiraca já conhece o Senhor, o testemunho forte de vida que o Senhor tem. E nós queríamos, nesse momento, ouvir um pouquinho da palhinha do testemunho do Senhor, o que ocorreu há alguns anos atrás na sua vida, a transformação, o milagre de Deus sobre a vida do Senhor, para que nós possamos alcançar pessoas, às vezes, que estão aí desenganadas pela medicina. E nós sabemos que, ontem eu estava até lembrando disso, Senhor, Tu és um médico tão poderoso que o Senhor não precisa abrir o homem para poder curá-lo da enfermidade. O Senhor não precisa deixar uma cicatriz para curá-lo da enfermidade. O Senhor opera sem precisar abrir o homem. Então, nos conta um pouquinho desse testemunho, meu pastor. Verdade, Marcos. Marcos, exatamente ontem fizeram 10 anos. 10 anos que nós recebemos o diagnóstico de um câncer agressivo, né? Um adenocarcinoma e também linfoma, há 10 anos atrás. E foi uma pancada muito forte, né? O resultado de um exame que a gente não esperava. E, verdadeiramente, a partir daquela hora, eu comecei a entender como Deus ele trabalha de uma maneira tremenda, poderosa, linda. E como o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A expectativa divina sobre nós é bem maior do que a nossa sobre Ele, né? Ele é tremendo, ele sabe como agir. Então, há 10 anos atrás,
Eu estava agora em Barretos, saí daqui totalmente desenganado pela medicina local. E chegando lá, o diagnóstico foi o mesmo. E ainda assim começamos a pregar a palavra como forma de despedida. Já que vou morrer pregando. Esse era o pensamento, né? E passamos ali 3 meses, pela misericórdia de Deus, vivendo a providência divina naquele lugar. Temos exames que constam a enfermidade antes, durante e depois. Temos laudo médico que atesta a nossa cura. E ali, fazendo a obra de Deus, aprove a Deus entrar com a providência de cura. Nunca passei por uma quimioterapia, nem a primeira sessão, nem uma sessão de radioterapia. Nunca tomei um comprimido de morfina. E o tumor desapareceu para a glória de Deus. E há 10 anos eu testifico que Jesus ele é o mesmo, que ele cura, que ele opera, que ele vai além da medicina. Oramos por muitas vidas, inclusive a semana passada estávamos na unidade de emergência e ao orar por alguém que estava em coma, o Senhor despertou-lo na hora da oração e hoje ele já está bem melhor, já está na enfermaria, saiu da UTI. Espero que em breve ele esteja na igreja aceitando a Cristo e testificando que Jesus ele é poderoso. Então, esse Jesus que cura, ele não mudou. Quem sabe hoje, agora, nessa hora, muitas pessoas que vão estar ouvindo tenham na sua parentela, na sua casa, ou estejam passando por um processo semelhante. A esperança viva é Cristo. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Então, quando eu soube que estava com a enfermidade, a priori eu fiquei pensativo, a gente teme, somos humanos, né? E, ao mesmo tempo, eu dizia para o Senhor, por que eu? Né? Porque eu disse, Jesus, tem tanta gente aí, não que eu queira me justificar, mas tem tanta gente ruim, Pai, e fazendo tanta coisa errada e com a saúde aí, nota 10, e por que eu? Depois que se passaram os meses e hoje se passaram os anos, eu entendi que eu errei a pergunta. Não era por quê, era para quê. Para quê? Para que eu testificasse, né, do poder de Cristo, como Ele age, como Ele faz. Né? Inclusive, quando eu estava lá em Barretos, Edson, eu estava orando por pessoas para que elas fossem curadas. E o interessante é que muitas delas, após a oração, testificavam a cura. E eu permanecia com o câncer. Né? Então, se passaram 3 meses ali, e no final desse período, Deus ele agiu de uma maneira linda. Não vi a hora da cura, não vi. E aí eu entendo o poder da fé. Não é pela vista, é pelo que se crê. Né? Não senti no momento que fui curado absolutamente nada. Até agora não sei o exato momento que aconteceu. Eu só sei que, ao chegar no consultório médico para marcar mais uma sessão de exames, uma bateria de exames, o médico me deu a notícia que ele não sabia como iria dar. Essas foram as suas palavras. Não sei, José, nem como é que eu vou lhe dizer isso, mas o tumor desapareceu. Perguntou se eu tinha feito alguma coisa, eu tinha usado alguma medicação, eu disse nada. E ali foi uma alegria muito grande. Minha esposa falou em mistério lá dentro daquele consultório, e de repente eu estava dando glória a Deus, e o consultório foi enchendo de pessoas, de enfermeiras, médicos, pessoal da limpeza. O consultório ficou lotado de pessoas, e a gente, sem conter a alegria, né, sentimos a presença de Deus ali, e dali viemos embora para cá. Chegando aqui, encontramos 2 igrejas, a que crê e a que não crê. Infelizmente, faz parte, né? Alguns creram, outros não, e eu louvo a Deus porque a maior prova disso é o tempo. São 10 anos. 10 anos se passaram. Se eu partir para a eternidade hoje, eu vou partir dizendo que Jesus me curou de câncer. Hoje eu estou curado em nome de Jesus. Então, durante esse tempo, muita coisa boa aconteceu.
sentimos o cuidado de Deus, vimos a diferença verdadeiramente de quem tem Cristo na vida ao contemplar o desespero de outros, né? Então, para todos que estão me ouvindo agora, há uma esperança, e essa esperança é Jesus. Aleluia. Você não pode nunca abrir mão dessa esperança, porque, de repente, um milagre pode acontecer. Acho que interessante é que esses dias nós gravávamos um outro episódio com a Michele e falávamos sobre o Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio, né? Você vê alguém chegar ao ponto de tentar tirar a própria vida, de querer tirar a própria vida, enquanto há um outro grupo que está lutando para ter viver essa vida. É verdade. Né? Que está lutando para viver. E o pastor Adilson falou algo aqui que entra em uma outra pergunta que eu vou fazer, mas vale a pena frisar isso. O senhor é um exemplo clássico de que Deus confunde a medicina. Sim. O Senhor e tantos outros milagres que Deus já produziu na Terra que a medicina não consegue explicar, né? A gente pega ao longo da história os estudiosos, os historiadores, tentando explicar algo que é inexplicável. Não tem quem explique Deus na sua totalidade. É inexplicável. E assim, mostra que Deus, como o senhor mesmo falou aqui, não mudou. Existe um verso que me fugiu à memória, o senhor até pregou esses dias lá no culto de doutrina, que é que Deus, ele diz, eu não mudo, Deus não muda. Deus não muda. Por mais que o ser humano mude, Deus não muda. Isso aqui é um exemplo clássico. Hoje, como o senhor mesmo citou, pessoas estão sendo curadas por Deus, não é pela medicina. Pessoas, eu acredito que, como o senhor mesmo falou aqui, pessoa que tem um diagnóstico do câncer, eu perdi um parente muito próximo para o câncer. Quando a pessoa é diagnosticada com câncer, eu acho que você olha assim e diz, pronto, faz o quê? Eu acho que é 98% das pessoas que são diagnosticadas morrem. É verdade. Eu acho que já bate o desespero. Pronto, vou fazer o quê? Então, assim, é um exemplo clássico que Deus, ele não mudou e ainda é o mesmo. E a pergunta, pastor, a terceira pergunta que eu queria fazer ao senhor é justamente essa. Muito tem se falado no fato da igreja, e quando eu falo igreja aqui, eu falo igreja de modo geral. A igreja no Brasil, a igreja no mundo. Não está mais vivendo sobrenatural, como antes, como a igreja primitiva viveu, como a igreja, depois da igreja primitiva, né, anos que se passaram, viveu. O que o senhor acha que tem acontecido com a igreja, para a igreja estar, digamos que assim, deixando de viver esse sobrenatural de Deus? O que o senhor acha? Na sua opinião, o que é que tem acontecido na igreja? Assim como Deus não muda, eu acho que aconteceu com a igreja praticamente o inverso. A igreja mudou. A igreja mudou. Os cristãos mudaram. Quando a gente vai para a Bíblia, e a gente vai para o livro de Atos, e quando se fala em igreja primitiva, principalmente para quem prega, para quem ministra, nós somos pregadores. O diácono Edson é um grande pregador, o diácono Marcos é um grande pregador, e aqui também estamos. Todos que pregam, às vezes queremos passar uma mensagem para a igreja como se ela fosse a igreja primitiva. E, às vezes, a igreja quer fazer uma cobrança de quem está ministrando, como se eles fossem aqueles apóstolos da igreja primitiva, e verdadeiramente não são. Infelizmente, não são. A Bíblia vai dizer que em cada alma havia temor. Eu acho que aí está o X da questão. Eu acho que esse temor que havia em cada alma ele está dizendo que, de uma maneira geral na igreja, havia o mesmo pensamento, havia uma mesma comunhão, havia o partir de pão, né? Uma comunhão só, a doutrina era unificada, a doutrina dos apóstolos, ela era única. Então, o que foi que mudou? Mudou a maneira do cristão viver. Mudou a expectativa do cristão com respeito ao futuro. Mudou o tamanho da fé, ou a força da fé, daqueles que professam que são crentes. Mudou a maneira com a qual nós saímos de casa para prestar um culto de adoração a Deus. Não é verdade? Então, eu acho que quando a igreja como um todo
ela deixar de pensar separadamente, ela começar a pensar de uma maneira mais unificada, quando verdadeiramente haver um temor generalizado nas congregações, porque a falta desse temor, ela provoca exatamente o que nós estamos vivendo, a escassez de milagres. Porque se há temor, há oração, a santificação, a fé, a ousadia, a batismo com o Espírito Santo, os frutos do Espírito se revelam. Mas quando não há temor, quando a vida do cristão passa a ser uma vida natural, uma vida carnal, uma vida que está quase que totalmente voltada para o que é imediato, o pensamento voltado para o que é material, tudo isso vai trazendo essa escassez de sinais. Não é que o Senhor não opere, o Senhor continua fazendo. Acabamos de falar de uma cura extraordinária, né? Uma cura de um câncer é algo extraordinário e tantas outras maravilhas que ele tem feito. Quer dizer, ele está pronto a fazer, ele está dizendo, olha, eu continuo fazendo. O problema é que vocês não estão mais temendo como vocês deveriam temer, né? Vocês não estão mais servindo como deveriam servir. Isso eu falo, a gente não pode generalizar, claro, a gente não pode julgar o próximo, claro que não, mas verdadeiramente hoje são poucos cristãos, muito poucos, que vivem uma vida espiritual como a igreja primitiva. Eu confesso, eu preciso melhorar. Eu, como pastor, presidente de um ministério, eu preciso melhorar minha vida espiritual, eu preciso ser melhor do que eu que sou. Eu falo de mim, não falo de outros, né? Agora, a nossa consciência, ela não vai nos deixar mentir. Exato. Nossa consciência, ela vai nos dizer que nós estamos muito aquém dos obreiros da igreja primitiva. Que as nossas ovelhas, as ovelhas que pastoreamos pela misericórdia do Senhor, elas precisam despertar para um verdadeiro avivamento. Não um avivamento que é como um sopro que começa hoje e daqui a pouco já acabou. Não, um avivamento contínuo, um fervor que vai queimar no nosso coração todos os dias. Esse é o grande avivamento. Esse é o verdadeiro avivamento, que gera milagres. O problema é que hoje as pessoas estão sem essa ousadia do Espírito, por falta de temor, por falta de uma vida de vigilância espiritual, por falta de uma entrega maior. Então, vivemos um período em que necessitamos que haja um grande derramamento da misericórdia e avivamento da parte de Deus, para que possamos voltar a viver grandes sinais. Eu acredito que, antes da vinda de Jesus, que está muito próxima, mas eu acredito que, antes disso, a igreja ela vai despertar para esse sentido. Eu acredito que ela vai passar por um grande aperto, ainda antes da vinda do Senhor, mas ela vai... Eu creio que vai haver um grande avivamento quando nós começarmos a voltar aos princípios que a palavra de Deus e o Espírito Santo exige que nós voltemos a ter. Acho que interessante, pastor Adilson, o senhor frisava justamente essa mudança da igreja em si, né? É o paradoxal. Enquanto Deus é imutável, Deus não muda, a igreja muda constantemente. E ao longo dos anos, parece que assim, vai se degradando e essa mudança vai aumentando cada vez mais. É lógico que a gente percebe que há, sim, infelizmente, uma influência política, social, sim, que vem contaminando. Quando era para ser o inverso, era para a igreja em si alcançar esses âmbitos sociais, políticos, mostrar a luz da igreja nesses âmbitos. Infelizmente, a gente tem vivido o contrário.
É lógico, como o senhor mesmo frisou, não é generalizando, mas hoje, se parar para observar, infelizmente, eu acho que 40%, e eu acho que 40% ainda é pouco, a gente percebe que assim, estão se deixando contaminar. E isso parte principalmente de líderes. Líderes, porque a gente sabe que o líder, ele é o cabeça da igreja, né? Ele é aquele que vai ensinar, que vai doutrinar, que vai corrigir. Ou seja, quando esse líder ele se deixa contaminar por essas influências externas, a gente vê na igreja as consequências. A gente vê na igreja as consequências de decisões erradas, né, Marcos? É verdade. Eu tava aqui até pensando acerca do temor, né, pastor? Nós estamos vivendo um tempo dos destemidos, de pessoas que a palavra de Deus vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E os homens que acham que têm sabedoria só estão cheios de conhecimento humano. Então, estão se sentindo sábios, intelectuais, renomados e tudo mais. Eu venho de uma prole, eu sou descendente de uma família que os iletrados da família, eles rogavam, pediam para as pessoas mais iletradas da família lerem a Bíblia para eles. Pessoas que não conseguiam ler, eles pediam para alguém ler. E nós vemos uma igreja, uma geração, não generalizando, mas uma geração de pessoas que não pegam mais nas Escrituras. Até pregadores, né, pastor, que pegam a Bíblia só no momento que vão pregar. Pregadores que só estudam a palavra para pegar o conteúdo que quer ministrar, mas não pegam a palavra no dia a dia. Exato. E o pastor falou sobre algo que eu gostei muito. O pastor ele disse, eu sou um homem espiritual, mas eu tenho muito que melhorar. E esses dias eu estava ministrando que até o homem espiritual, ele necessita de um conserto diário. Sim. Até o homem espiritual, ele precisa... É como se fosse... Não, é uma aliança. Eu imagino uma aliança com Deus da seguinte maneira, o homem espiritual. Quando nós usamos a aliança, saímos com ela, as poeirinhas, as micropigmentações, elas costumam arranhar, microarranhões, nós não vemos. Mas aquele homem zeloso, ele tem um costume de pegar a aliança, passar a massa de polir e poli-la todo dia para deixar brilhando. Assim é o homem espiritual. Ele está procurando polir a aliança dia após dia, para que a aliança dele com Deus permaneça brilhando. E a igreja de Cristo precisa entender que é necessário isso na vida dela. Polir a aliança, manter brilhando a aliança com Cristo, voltar às primeiras obras. Eu lembro quando João, ele escreve em Apocalipse 2, 4 e 5, que o Senhor olha para a igreja e diz, tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. No verso 5 vai dizer, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pastor, infelizmente nós às vezes queremos ser como a igreja de Filadélfia, mas estamos vivendo como Esmirna, como Pérgamo. Nós estamos vivendo uma geração que os nicolaítas pregam dentro das igrejas, trazem falsos ensinos, mas nós queremos ser como Filadélfia. Então, amados, uma palavra que tem ardido ao nosso coração. Nós precisamos verdadeiramente lembrar-nos de nossas quedas, levantar-nos através da ajuda do nosso Senhor e voltar a praticar as primeiras obras. Se você não lembra como praticava, vai no seu pastor, vai no seu líder, conversa com alguém, mas continua realizando a vontade de Deus na sua vida. Eu tenho tanta pergunta para fazer, né? Poucas vezes que eu encontro com o pastor disso. Poucas vezes, então, é tanta pergunta para fazer. Pastor, mediante a situação atual que nós estamos vivendo, tanto política, geopolítica, toda a situação no mundo, as queimadas, destruição, terremotos, maremotos, como nós vemos, como o Senhor vê a volta de Cristo, nós já sabemos que é iminente, né? É iminente. Mas esses sinais, para pessoas que às vezes estão aí do outro lado e desacreditam. Desacredita. O próprio Pedro vai falar isso, né? Que existem pessoas que desacreditam, que diz que há muito tempo se ouviu falar que ele ia voltar. Então, como o Senhor diria a esse povo sobre a volta de Cristo com esses sinais eminentes? Os sinais que estão sendo revelados agora, Marcos e Edson, é o seguinte: nós precisamos ter um foco maior a respeito de sinais. Sinais naturais ou físicos, quando a natureza ela está com dores de parto,
como disse, né, o apóstolo do Senhor, a terra ela está gemendo, ela está clamando pela vinda de Jesus, até porque a natureza ela sabe que vai ser restaurada, ela sabe que vai ser transformada, ela sabe que há um milênio que vai dominá-la e Cristo, seu dominador, vai restaurar todos os sistemas naturais que ele próprio criou. Então, a natureza ela está anunciando a vinda de Jesus e, ao mesmo tempo, ela está clamando por essa vinda. E talvez alguém diga, mas como assim, pastor? O salmista vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a natureza ela tem o seu sentimento, ela tem uma conexão com o Criador divino. Ela sabe se expressar para Ele e ela entende a expressão dele. Em contrapartida, vemos os sinais espirituais. A apostasia que está se espalhando em toda a terra, e as pessoas têm que entender que a apostasia é o negar da fé. A apostasia, ela ataca os meios em que ou pessoas que já serviram a Deus. A apostasia, ela faz com que alguém que conhece o divino se volte e pratique o que é profano agora. Então, são os sinais espirituais, o satanismo crescente na terra, né? O homem com a sua maldade, na sua natureza pecaminosa, o pecado se multiplicando, a sensualidade, a carnalidade que nós estamos vendo e vivendo, valores morais que estão sendo lançados por terra, o conceito a respeito da família sendo agredido, atacado, destruído. Então, os sinais estão aí. Os sinais estão nos mostrando que nós estamos nos aproximando, na verdade, da maior vitória da igreja. A maior vitória da igreja será o encontro eterno com o Senhor. Essa será a maior vitória da igreja. A maior vitória da igreja será desfrutar daquilo que verdadeiramente ele prometeu que faria, e ele é fiel e vai cumprir tudo que prometeu. Então, a vinda de Jesus ela é eminente. Eu passei, irmão Marcos, Edson e todos que estão vendo aqui, eu passei a pensar com mais cautela a respeito de muita coisa que a gente ouviu durante a trajetória, né? A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. O dia e a hora. Como liderança, preciso preparar a igreja para qualquer momento. Alguns dizem, não, pastor, Jesus com certeza virá antes da grande tribulação. Eu aprendi assim, eu creio assim, eu espero que seja assim. Estou crendo que será dessa maneira, porque eu aprendi assim. Mas o dia e a hora ninguém sabe. É uma doutrina que surgiu no ano de 1800. É muito nova, né? Nenhum dos pais da igreja falaram a respeito disso. Nenhum deles. Então, mas nós, pentecostais, aprendemos assim. Isso não faz com que nós não venhamos a crer que pode acontecer, já que Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe. Então, estamos esperando Jesus agora. Mas temos que preparar a igreja para todos os momentos. Porque se não for antes e for durante, e se não for durante e for depois, que fiéis nós vamos preparar? Quando eu digo que a igreja vai passar por um aperto antes da vinda de Jesus, ela vai. Porque o cenário está nos mostrando isso. Exato. A política está nos mostrando isso.
O sistema financeiro está nos mostrando isso. Vai haver um controle financeiro mundial e estamos caminhando a passos largos para isso. Vamos entrar na moeda digital brasileira, o Drex, né? Então, daqui a pouco vamos estar sob um domínio. Então, o sistema está nos apresentando que nós estamos entrando em um funil. Mas o que me deixa feliz é que nós vamos passar por ele. Todo funil, por mais estreito que seja, ele tem uma saída. É verdade. A diferença é que a saída do funil natural é para baixo. E a da igreja vai ser para cima. Né? Então, o que nós entendemos é isso. A vinda de Jesus, ela é certa. Ele disse, voltarei outra vez. Vou preparar lugar, vos levarei para mim mesmo. Ele voltará. E essa mensagem ela deve ser mais pregada. Pregadores precisam esquecer, deixar de lado essa bobagem de doutrina da prosperidade. Nós precisamos preparar cristãos para uma conquista maior. Conquistar um carro, eu não chamo nem de conquista, um carro, um apartamento, uma casa, uma fazenda, ok, é fruto da inteligência, do trabalho, organização financeira, ousadia financeira, investimento qualificado. Tudo isso gera riqueza, graças a Deus, muito bem. Só que a maior conquista do cristão são as coisas espirituais. Jesus próprio disse, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta. Então, a vinda de Jesus para nós vai ser uma conquista para a igreja, que vai ser arrebatada. Será uma grande conquista, né? Então, nós cremos que o mundo ele está sendo preparado. As pessoas, eu vejo alguns pregadores pregando, e quando a gente olha na ótica natural, cremos que é assim, o cenário está sendo preparado para o surgimento do anticristo. Ok, verdadeiramente está. Só que para nós esse cenário não importa. O que importa é o cenário que está sendo preparado para a vinda da igreja para a Nova Jerusalém, que já está preparado o cenário, né? Então Jesus ele vai voltar e ele vai tirar um povo da terra. Isso é incontestável. A história nos revela isso, no advento da sua morte lá no Calvário, quando mortos ressuscitaram, né? Ali é uma figura do que está prestes a acontecer. A ressurreição daqueles que dormiram com Cristo, quando Jesus ele morre lá na cruz, o que é que acontece? A ressurreição de alguns santos em Jerusalém. Ali era uma figura do que vai acontecer futuramente. Então, daqui a pouco tempo, nós vamos estar contemplando o nosso Deus face a face. Devemos estar preparados, vigilantes aqui na terra. O diácono Edson falou algo muito importante. O que está acontecendo hoje é uma mistura que desagrada a Deus, quando era para nós, como igreja, como homens de Deus, mulheres de Deus, influenciarmos os poderes devido àquele grande poder que está em nós, que é o poder do Espírito Santo. E esse é maior do que todos os poderes da terra, poder legislativo, judiciário, executivo, poder financeiro. O poder do Espírito Santo vai muito além disso aí, né? Então, quando era para nós estarmos influenciando esses poderes, muitas lideranças estão sendo influenciadas. E por abraçarem essas influências, perdem a autoridade, a autonomia, às vezes para corrigir, porque vai ser encontrado no erro. Então, a igreja do arrebatamento será uma igreja, eu creio assim, uma igreja vibrante, uma igreja cheia da unção de Deus, do Espírito Santo. Eu creio que os acontecimentos que nós estamos contemplando na natureza, eles vão sim trazer um despertamento para a igreja.
Vi agora há pouco um vídeo e coloquei até no grupo para os obreiros, de uma Bíblia que foi encontrada depois de um enchente lá no Rio Grande do Sul, e a cidade foi devastada totalmente, mas encontrou-se no meio dos destroços, no meio de muitos livros, uma Bíblia. Só que um detalhe, todos os outros livros encharcados de água e de lama, e a Bíblia com as suas folhas enxutas. Quem encontrou, filmou, na hora que encontrou, inclusive estava chovendo no momento, as pessoas com aquele casaco de plástico, aquele blusão de plástico, e a irmã chorando e passando as folhas da Bíblia, que estava enxuta em meio àquela calamidade que está vivendo o Rio Grande do Sul. Isso é um sinal de Deus, né? Então, nós estamos vendo a natureza hoje anunciando essa eminente vinda do Senhor e, ao mesmo tempo, mostrando para a humanidade e para a igreja que o mundo será penalizado, que as consequências virão. Não é verdade? Então, eu vejo assim, os sinais se multiplicando em todas as partes, o engano sendo preparado para aqueles que irão ficar. E aí a gente poderia entrar aqui em diversos assuntos, a vida extraterrestre, os alienígenas que vão aparecer, Blue Blim, os projetos da NASA e tantas outras coisas, os falsos cristos que estão surgindo, pessoas em várias partes do mundo se denominando como Cristo, a apostasia galopante, crescente, o materialismo tomando conta de muitas lideranças eclesiásticas, né? Nós estamos vendo isso hoje, os escândalos nas igrejas, grandes e pequenas. Nunca se profetizou tão falsamente como agora. Nunca tivemos um número, nem no tempo de Jezabel, tivemos um número tão grande de falsos profetas. Nunca tivemos. Então, isso nós estamos vendo hoje acontecer, né? Então, a Bíblia diz, aquele que for limpo, se limpe ainda, se limpe mais, né? Aquele que for santo, se santifique mais. Por que tem que se santificar mais? Porque as investidas contrárias serão maiores. Então, a santidade que eu tenho hoje, ela precisa ser reforçada por mais santidade, para que eu possa resistir no dia mau, porque ele vai vir, ele vai surgir, né? Então, nós vivemos isso. Os sinais, eles estão aí mostrando que Jesus está voltando. E cada um esteja preparado para isso. A natureza, ela tem mostrado. Acho que a gente viu agora no Rio Grande do Sul, que é recente aqui, mas aconteceu um fato, me fugiu à memória agora o país, não sei se foi a Índia, Líbia, né? Na Líbia, que Líbia. Já encontraram lá acho que foi mais de 10 mil pessoas mortas. Falaram em 20 mil milhares de desaparecidos, ou seja, isso são só alguns dos que têm acontecido. E o pastor Adilson falava algo e aquilo me fazia lembrar de uma mensagem que eu tinha ministrado esses dias, falando sobre o revestimento do Espírito. E, infelizmente, hoje, que a gente vê em igrejas, lógico que aqui a gente não está generalizando, mas o que a gente vê é a falta do uso adequado da palavra de Deus. As pessoas estão pegando a palavra e tirando aquilo que elas querem e estão deixando de lado aquilo que importa, né? A própria questão da prosperidade é justamente em cima disso. Você pega Abraão como um ser rico e se esquece de um Abraão que, quando pôde pedir a Deus aquilo que ele quisesse, ele pediu sabedoria. Você pega Abraão como um exemplo clássico de riqueza e se esquece do Abraão servo, do Abraão que, antes de se corromper, e espero Deus que no final ele tenha recebido misericórdia, mas esquece desse Abraão que antes ele buscava... Salomão, que antes ele buscava a Deus, se esquece dessas partes. E por isso que a gente vê os coaches agora, pastor coach. Pastor coach, né? O cara se separa 10 vezes da mulher, mas pega a nova mulher e leva para Jerusalém e batiza nas águas. Pastor coach, para mim, é aquele cara que balança a rede.
Eu quero só te balançar e levar o que tu tens. É só isso. Palavras doces, amáveis, é onde coloca a criatura no lugar do Criador. E nós precisamos até ter muito cuidado quanto a isso. Eu até tratei isso num culto de doutrina. Algumas coisas têm me incomodado nesse aspecto, sabe, Marcos, Edson e todos que vão estar ouvindo aqui. A criatura está sendo colocada no lugar do Criador. Nós temos hinos no meio evangélico, eu vou falar dos pentecostais. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu sempre quis ouvir alguém falando isso. Nós temos hinos que não tem nada a ver de adoração e são grandes sucessos. Grandes sucessos no mundo gospel. Cantoras e cantores que estão se achando que realmente estão adorando, né? E não estão. Estão errando quando se pega a criatura, se coloca no lugar do Criador, e aí o Criador simplesmente contempla. Contempla e o que nós vemos é as consequências dessa exaltação humana dentro das igrejas, né? Eu tenho assim alguns pensamentos que alguém pode até achar errado, às vezes até eu acho, mas tem coisas que a gente precisa radicalizar um pouco, né? As coisas que começam devagarinho, mas aos poucos elas vão crescendo, porque é como a erva daninha. A semente da erva daninha ela é muito pequena, ela quase não é vista. Mas ali nasceu e ela vai se espalhando. Aí você vai lá e diz, eita, eu tenho que tirar. E você tira. Só que ficou a raizinha dela lá embaixo. E quantas vezes você vai ter que limpar de novo, né? Quando, na verdade, o ideal seria queimar e colocar um veneno para que ela não nascesse. Então, o que o Edson falou é muito importante, muito importante. A gente vê hoje denominações, a gente vê milhares e milhões de pessoas enganadas. Enganadas por uma massagem de ego, em que diz o errado que, não, mas Deus é amor. Deus, ele é amor, verdadeiramente Deus, ele é amor. Mas ele também é justiça. Há uma exigência divina para a igreja. Há uma cobrança divina para a igreja. Deus, ele exige santidade do seu povo. Não é verdade? Deus ele exige santidade. Então a gente vê hoje os homens sendo promovidos, as mulheres sendo promovidas a um degrau que não pertence. Umas coisas que eu vou aproveitar esse espaço, vou tocar. Posso, Edson? Vou tocar no assunto. Eu sou contrário hoje em dia a fazer propagação das criaturas em uma divulgação festiva na igreja. Nós começamos colocando os nomes, depois colocamos uma foto bem pequenininha. Agora Jesus nem aparece, meu querido, nem o nome da festividade. Você olha, parece que é a foto de família lá do rapaz que vai... Até a avó está na foto. Para com isso, gente. Eu vou fazer uma reunião com os pastores lá do nosso ministério. Já vou passar em primeira mão aqui. Já está em primeira mão. E vai ser determinado simplesmente que não se posta foto de ninguém em cartaz de festividade nenhuma. Quem tem que aparecer é Jesus. Coloca o nome do indivíduo lá, já está bom demais. Já é grande coisa. Já é muita coisa. Muita coisa. Eu vejo, às vezes, parece um time de futebol, gente. Não, mas é sério. Está ficando complicado. Já entramos no tema, vamos falar. Eu vi uma que tinha 3 galerias. Era a parte de cima, a parte de baixo e a outra de baixo. Assim. E na frente, o camarada que, tipo, acho que aquele tinha mais poder do que todos os outros, porque ele era o maior. Era o maior. Só que no final você para e diz, espera aí, é propagar a criatura, enquanto o Criador... Jesus. Tem se tornado atração, né? Pregadores, cantores têm se tornado atração. Exigências de alguns. O pastor falou sobre um ponto sobre a antropologia, né? Os homens querem glória para si. Sim. Os homens querem louvor para si. Eu lembrei durante essa conversa sobre uma nova teologia que tem se formado, que até os famosos no Brasil
sem conhecer a Bíblia, tem pregado, na verdade, que é a teologia do liberalismo. São pessoas que olham para a Bíblia Sagrada e não conseguem se enquadrar no que a palavra diz, eles preferem distorcer ou recriar a palavra. Nós sabemos, já passou a ocasião, mas ainda existe isso no nosso cenário, de leis que estão sendo elaboradas para alguns discursos bíblicos serem tratados como discurso de ódio. Como, por exemplo, nós não podemos mais falar sobre homossexualidade, apesar da palavra, o livro que nós cremos, inspiração divina, nós não podemos tocar nesse ponto porque é discurso de ódio. Então, as pessoas estão querendo agora não se enquadrar na palavra, mas quererem que a palavra se enquadre no modo de vida. E outra coisa, Marcos, o que me chama também a atenção é que quando se fala discurso de ódio, na verdade, é a pregação do amor. É verdade. Quando eu vou de encontro, aquilo que pode arrasar com a alma humana, eu estou levando a ela a pregação do amor que transforma, do amor de Deus, do amor que perdoa, que tem misericórdia, que abraça, que acolhe, que muda a história da vida, né? Então, quando eu falo que a igreja vai passar por um grande aperto, são essas coisas. Daqui a pouco, nós tivemos agora há poucos dias, né, um pastor preso lá em Pernambuco, estava pregando em um culto, em uma igreja, e foi denunciado. E a polícia chegou e prendeu o pastor, que ele falou a respeito, não sei se foi de feitiçaria, alguma coisa contrária à feitiçaria, né? E por essa razão, um feiticeiro se achou incomodado e ele foi preso. Já existem leis que futuramente vão ser proibidos de expulsar demônios, porque os satanistas vão dizer que intolerância ao demônio. Então, nós temos que tolerar todas as coisas, não é verdade? Então, são esses apertos que a igreja ela vai passar, né? Quando chegar um controle financeiro, será que os grandes líderes eles vão querer abrir mão do seu conforto? Que adianta eu ter um carro e não poder abastecê-lo, se eu não for liberado para fazê-lo? Para ser liberado, eu tenho que ceder ao sistema. Ainda não estou falando de marca de besta, não. Né? Ainda não estou falando da marca do anticristo. Nós estamos caminhando para isso. O sistema vai oprimindo, né? O sistema ele vai oprimir. Ele vai sugar uma liberdade, ele quer sugar uma autonomia da igreja, uma autoridade, apesar dele não conseguir. E a história vai mostrar isso. Os Césares romanos, os Augustos, os imperadores, eles não conseguiram sufocar essa igreja. Eles erravam quando pensavam que matando, eles iriam acabá-la. Quando, na verdade, eles estavam expondo para o seu próprio povo romano e convidados a força da fé daqueles que estavam sendo sacrificados. Ainda que alguns diziam bem feito, muito bem, ave César, no meio daquela multidão alguém dizia, rapaz, alguma coisa tem de bom aí para esse pessoal não negar esse rei dele, ele é melhor do que César. E eu não tenho dúvida nenhuma que muitos ali dentro do Coliseu tiveram um encontro com Jesus ali dentro. Resolveram mudar de vida, vendo os cristãos morrerem. Tem até tem um livro, o senhor falou agora, me lembrou, uma vez eu fui pregar em cima de um tema parecido, e eu fui buscar histórias de Roma, que fala o seguinte, que muitos daqueles que estavam ali dentro do Coliseu, na verdade, não eram espectadores por vontade. Muitos ali eram pessoas pobres de Roma. Dá-se início o tal da política do pão e circo. Né? Hoje é pão com mortandela. Hoje é pão com mortandela. Na política do pão e circo. Não, mas eles utilizam o mesmo sistema. A política do pão e circo era essa. Pegava as pessoas carentes, colocava dentro do Coliseu, eles tinham o circo, que era os cristãos serem mortos ali em batalhas ou mortos por leões, e ao mesmo tempo eles recebiam o pão. Por isso que ficou conhecido como pão e circo.
a melhor maneira de você manipular alguém é dando aquilo que ela necessita. Isso aqui já é até cientificamente comprovado. Existem as maneiras de você manipular alguém. E essas pessoas tinham necessidade. E hoje o sistema trabalha da mesma forma. Quando eu crio a necessidade em alguém e eu vou lá e supro a necessidade, eu sou adorado. César era adorado por conta disso. César era adorado porque ele supria a fome das pessoas e, ao mesmo tempo, dava o circo, que era a atuação que acontecia dentro do Coliseu. E hoje o sistema trata da mesma forma. Quando eu tiro o emprego de alguém e deixo ela em casa parada, sem fazer nada, e supro a necessidade dela, entre aspas, com ajuda, eu faço com que aquela pessoa me idolatre. Para aquela pessoa eu sou o melhor. Então a gente percebe que os tempos mudaram, mas o sistema sempre trabalhando da mesma forma. Sim. Só que tem algo, e o senhor falou aqui, que é o seguinte: essas pessoas acham que lutam contra pessoas. E quando a pessoa diz eu vou parar o líder religioso X, ele se esquece que ele não está lutando contra a gente. Ele não está lutando contra a igreja, não o Edson, não. Quando você luta contra a igreja, você luta contra Cristo. E duro é recalcitrar contra esses argumentos. Paulo de Tarso, Saulo ainda sai de lá jogando fogo e ódio pelos olhos, mas no caminho ele tem um encontro. Paulo é duro. Eles podem lutar, podem fazer o que quiser, mas não tem como parar a igreja de Cristo, não. Quanto mais vocês batem, mais a igreja cresce. E só para de crescer quando Jesus voltar para buscar. É desse jeito. É interessante isso, né? O cenário que nós estamos vivendo como a igreja é um cenário necessário, nós já sabemos isso, é um cenário necessário. Nós, como homens, às vezes até questionamos o cenário, mas nós sabemos que é o que Deus tem preparado para que haja um verdadeiro avivamento. Para que haja um verdadeiro avivamento. Eu estava pesquisando aqui um texto que eu vi esses dias, e quando nós falamos da igreja, o Edson citou a igreja do Coliseu, e eu me lembrei desse texto, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Paulo ele escreve dizendo: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas nunca destruídos. Então é assim a igreja de Cristo. Estão perseguindo, mas nós estamos de pé. A igreja de Cristo permanece de pé. E tudo isso nós sabemos que o Senhor nos levantou nessa terra, Ele como rocha eterna da nossa salvação, Ele nos levantou para que nós venhamos até as portas do inferno, saquear o inferno por amor a Deus. Resgatar vidas por amor a Deus. Nato, né? Misericórdia, rapaz. Eu tô aqui na frente do pastor Adilson. Pastor Adilson. Saiu da vigília ontem, tá cheio. Tá jogando ontem fogo. Ontem não foi logo de madrugada, mas glória a Deus por isso. Então, nós estamos vivenciando um momento o momento necessário, pastor. O momento necessário. E nós citamos ainda há pouco aqui o arrebatamento. E às vezes eu me entristeço porque algumas pessoas têm a mensagem de arrebatamento como uma mensagem um pouco triste. Tem pessoas que veem uma mensagem triste. Mas Paulo ele nos ensina que essa mensagem é uma mensagem de consolo. Essa mensagem é de consolo para nossas almas dos salvos em Cristo. Então, amados, Paulo já vai dizer: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, almeje o céu. Deseje o céu. Muito, muito, muito interessante essa parte. A gente já está perto de finalizar aqui o nosso tempo, mas eu quero mais uma vez agradecer também aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a Elisandra Lima Arquitetura e Interiores, é uma apoiadora desse projeto. Quero agradecer também a EBIR Projetos em Gesso, que também está abraçando esse projeto. Quero agradecer ao escritório Jeremias Advocacia, do meu amigo Jeremias, Diácono Jeremias também, está abraçando esse projeto. Precisou entrar em contato com qualquer um desses parceiros, tem também no nosso feed do Instagram, mas tem também a abazinha lá, parceiros, é só clicar, que vai estar lá os dados. Quando você clica naquele que você precisa, ele já vai direcionar direto para a página do parceiro, tá? Quero também pedir a vocês, pessoal, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com alguém. Eu tenho certeza absoluta que pessoas são alcançadas através desse trabalho. Um dia desse aqui, pastor, a gente recebeu uma mensagem
de alguém que estava em ponto de desistir. Eu não sei até que ponto ele estava querendo desistir, mas quando a gente enviou um corte, que a gente faz os cortes e manda para o pessoal, ele respondeu no Instagram e disse: rapaz, eu já estava em ponto de desistir, mas essa mensagem me motivou. Essa mensagem me motivou e aí eu respondi na hora, eu disse: Cristo é a única esperança. Então percebi que, assim, de alguma forma a gente toca na vida de pessoas, né? De alguma forma a gente chega. Então compartilhe, a gente está no Facebook, no TikTok, no Instagram, no Spotify e no YouTube. Você quer dirigir, quer ouvir essa gravação? Entra no nosso canal do Spotify. No Instagram já tem lá. É só clicar na páginazinha do Spotify e você vai ser direcionado direto para a plataforma, não é isso, Marcos? É, você vai poder acompanhar esse episódio, tá viajando, mas você vai ouvindo o áudio e sendo aí agraciado por este episódio. Quero também aqui, né, mais uma vez, agradecer a todos que têm nos ajudado de maneiras externas, de alguma forma, com esse trabalho, divulgando, espalhando essa mensagem e dizer: nosso tempo está finalizando, pastor Adilson, mas antes disso, a gente tem visto infelizmente a gente tem visto uma igreja, e quando eu cito igreja, eu acho que é até complexo você colocar digamos que esse grupo no meio da igreja. Mas vamos considerar a igreja, e a gente sabe que não é de modo geral aqui. Tem um grupo que está deixando de lado a sã doutrina, né? Tem um grupo que, infelizmente, a gente falou sobre arrebatamento aqui, e o senhor citou, e isso é claro, que a igreja do arrebatamento é uma igreja preparada. É uma igreja que não está vivendo na terra por conta de bens materiais. É uma igreja que não está vivendo na terra com um avivamento momentâneo, em que o camarada chega na igreja, rodopia, pula, roda, corre, fala em mistério, e quando sai de lá, infelizmente, o fruto do Espírito não está na alma dela. Porque para mim, se você está na igreja pregando, você está na igreja rodando, você está na igreja pulando, mas quando você sai, você não tem nem a humildade de dar a paz ao seu irmão ou dar um sorriso para alguém na rua, você não é cristão. Desculpe-me a sinceridade. Tem pessoas tem católicos, tem adventistas, tem pessoas que tratam de maneira totalmente igual à sua. Essa é a realidade. Então, assim, infelizmente, a sã doutrina ela tem deixado de lado. Algumas igrejas têm deixado de lado a sã doutrina e substituído por esse pentecostalismo que eu particularmente desconheço de Pentecoste. É o neopentecostal, né? O neopentecostal. Então, a gente percebe que isso tem acontecido muito, muito em várias igrejas, pessoas que têm colocado as suas próprias vontades acima da sã doutrina. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, salvo engano, ele diz em Timóteo: chegará um tempo que eles amontoarão para si falsos mestres, pessoas que encham os seus próprios egos, pessoas que falem aquilo que eles querem ouvir. Então a gente tem vivido isso, infelizmente a gente tem vivido e contemplado. O que o senhor acha que na verdade, assim, essa palavra é direcionada às pessoas que vão buscar esses líderes? Eu acho muito difícil essas pessoas mudarem o seu consciente, que elas já estão cauterizadas. Mas para as pessoas que estão sendo enganadas ou pessoas aleatórias que estão perdidas, qual a melhor maneira de tratar essa? É ser sensível à voz do Espírito Santo, que pode não ser revelada no local que ela está cultuando. A voz do Espírito Santo pode ser revelada dentro do carro, na própria casa, na hora da solidão. Tudo isso é somente um reflexo daquele início da nossa conversa, a falta de temor. É quando alguém tem uma vida desregrada, na nossa linguagem pentecostal, desmantelada, e ele vai para uma igreja e alguém coloca a mão sobre ele e diz que ele é uma bênção, que ele é um vaso, que Deus ele vai fazer, e lá vai. Aquela pessoa sabe que aquela profecia é mentirosa, mas como ela amacia o ego, então a pessoa está sendo exaltado no meio de uma quantidade de pessoas e passado para ela uma coisa que ela queria ser, apesar dela não ser, mas na hora da sua solidão a consciência vai dizer que ela precisa de conserto. O que está acontecendo muito hoje é a falta de temor de quem profetiza mentiras, de quem fala um mistério que não é de Deus. E o espírito do engano, infelizmente,
ele procede de Satanás. Nós vemos hoje movimentos que se autodenominam pentecostais, que verdadeiramente não tem nada de pentecostal. Infelizmente, isso se espalha na mídia, e a visão que as pessoas vão começando a ter dos pentecostais é aquela palhaçada que nós vemos em muitos lugares. Verdade. Todo movimento do Espírito Santo, ele é bonito. Ele promove paz. O movimento do Espírito Santo na igreja, ele promove alegria coletiva. Ele promove um fervor espiritual, um prazer naquilo que está acontecendo. O movimento da carne, não. O movimento da carne, ele promove um descontrole. É aquela pessoa, que me perdoe aqui, aquela pessoa que ela roda como o peão da casa própria lá do Silvio Santos, naquela época. E após a rodada toda, ela cai no chão da igreja, e às vezes uma irmã que cai até de uma maneira desconforme, corre para cobrir, alguém tem que jogar um paletó, o forro da mesa da Santa Ceia, para cobrir a irmã que caiu de qualquer jeito. Gente, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Os movimentos do Espírito Santo, eles são bonitos. Eles chamam a nossa atenção pela beleza e pela paz que ele promove. As profecias de hoje, gente, você manda o Pix e eu mando a revelação. Deixa de ser trouxa. Que é isso? Desse jeito. É verdade. Não é verdade? Então, isso não é evangelho. O Marcos falou ainda agora sobre a igreja de Cristo, o Edson também, e a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, ela é citada por Jesus. Na verdade, a igreja, ela ainda não tinha sido nem instaurada, né? Ela é citada por Jesus, e ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A mensagem era profética, era para um tempo futuro, né? E ele estava dizendo aqui lá, Pedro, que seria um dos apóstolos da igreja que viria a nascer depois da ida do nosso Senhor. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma dimensão crescente, escandalosa, da operação do espírito de engano. E o espírito de engano, infelizmente, eu tenho que falar isso, ele não passa de demônios, que tem enganado pessoas, líderes e liderados. Ovelhas, eu não vou chamar de bodes, mas ovelhas e falsos pastores, falsas pastoras, falsos profetas, falsas profetisas. Nós sabemos que isso já foi profetizado na Bíblia, que nos últimos dias seriam assim. O irmão Edson falou a respeito disso agora há pouco. Como eram que as pessoas iriam querer a sua liderança. Então, compete à liderança se moldar dentro da palavra e não dentro da vontade daquilo que querem fazer de você, né? Eu não sou obrigado a profetizar todo o culto porque eu sou profeta. Não. Exato. Eu não tenho o dever, a obrigação de profetizar para a empresária que está me visitando, porque eu sei que ela pode dar uma boa oferta para a minha denominação, e ela já vem em busca disso, ela já sai de casa sabendo que vai receber uma boa profecia de alguém que ela está comprando com a sua oferta, e ali ela está sendo exaltada no meio do povo. Isso não pode acontecer. A verdadeira liderança, ela é submissa à vontade divina. Tem dia que se profetiza, amém. Tem dia que não se profetiza. Então, quando essas pessoas começarem, eu peço a Deus que o Espírito Santo use de misericórdia e toque na consciência, na sensibilidade delas, elas vão entender que é melhor servir do que ser servido. Elas vão entender que é melhor receber a profecia do que profetizar. Elas vão entender que o reino de Deus
ele é conduzido com a verdade e não com engano. Edson falou uma coisa muito importante. Os frutos, eles vão revelar as árvores. Exato. Então, você pode falar em mistério, você pode pular num pé só, você pode pregar uma mensagem e deixar o povo de queixo caído com a mensagem que você pregou, mas se você não tiver vida no Espírito Santo, não adianta nada. E muitos irão dizer, mas, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Ó, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios. Mas por que os sinais até aconteceram? Por causa do poder do nome. Mas a comunhão deles com Jesus era nenhuma. Jesus disse, eu não vos conheço. Jesus está dizendo para eles, eu não preciso de nada de vocês, nem no meu nome. Eu não conheço vocês. Se vocês curarem em meu nome, o meu nome vai gerar as curas, mas eu não conheço você. Então, no grande dia, Edson, no grande dia, será o dia da grande revelação divina. O arrebatamento, ele vai revelar para o mundo, e isso é muito triste, doloroso. Ele vai revelar para o mundo quem eram os verdadeiros cristãos. Agora imagina, para um pastor, uma profetisa, como será difícil ficar e ter que encarar uma sociedade possessa de demônios, olhando para ele e para ela e dizendo, você ficou. O arrebatamento vai revelar para o mundo quem são os escolhidos de Deus, né? E vai revelar para a igreja quem são também os escolhidos do Senhor quando nos encontrarmos na eternidade. Será um dia de grande surpresa. Então, vou deixar um conselho para essas pessoas. Se convertam. Voltem ao primeiro amor. Deixa de se enganar. Porque a Deus ninguém vai enganar. Você pode enganar o seu rebanho, você pode enganar você mesmo, apesar da sua consciência lhe dizer que é mentira o que você está fazendo. Mas a Deus ninguém engana. Fica só esse conselho. É meio duro, mas é verdadeiro. Hoje nós fizemos jus ao tema do podcast, Sola Gratia, né? Sola Gratia. Fizemos jus ao tema do podcast. Só pela graça. É triste, às vezes, para a gente, infelizmente, saber que tem pessoas assim, né? Onde você conhece a palavra, né? Quando é um leigo, você até entende, mas ainda é alguém que conhece a palavra, mas engana a si mesmo, mesmo conhecendo, ainda consegue mutilar a própria mente e se enganar dessa maneira, porque não adianta. O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, de que adianta ter profecia, mas se não tem amor, nada serve. De nada serve. Para que falar em tantas línguas e não ter amor? Do que adianta, né? Do que adianta ter... eu tenho, irmão, eu tenho os dons. Esses dias o camarada dizia que tem até o dom do anjo agora. Tem o dom do anjo, de ver o anjo. E você para e diz, mas e o amor? E o amor que tantas pessoas que nem conhecem a palavra têm? E o amor que tantas pessoas que seguem outras religiões têm. E você que é tão santo, não tem. Você que é tão santo, não tem humildade. Olha que interessante, Jesus ele está na última ceia com os discípulos e está ceando e de repente surge ali no meio deles uma interrogação. Quem é o maior, né? Jesus vai partir e agora quem vai ficar no comando? Quem é o maior? Aí Jesus dá uma aula tremenda. A cultura judaica, ela dizia o seguinte, que normalmente o judeu ele tinha ali 4 escravos para servir na casa. E dentre esses 4 escravos, tinha aquele que era o pior de todos eles, o mais indigno dos 4.
E desse mais indigno, ele lavava os pés de quem chegava. E Jesus, enquanto eles estão ali interrogando quem vai ser, talvez alguém dizia vai ser eu, outro dizia vai ser eu, alguém dizia não pode ser você. Aí chega Jesus e diz, eu preciso lavar os pés de vocês. Jesus está se tornando o mais indigno entre eles, está dizendo, olha, eu sou o Cristo, eu sou o Senhor e estou mostrando para vocês que mesmo eu sendo tudo isso, eu preciso ser humilde. Eu preciso me humilhar, eu preciso mostrar para vocês o que eu tenho dentro de mim. Aí você vê hoje, infelizmente, pessoas se achando mais do que Cristo. No altar prega, na igreja prega, mas fora da igreja não demonstra. Fora da igreja não é, enganando-se a si mesmo. Eu lembrei do texto quando Paulo fala em 1 Coríntios 3 sobre o amor. Ele vai falar que quem não tem um amor é como o metal que soa e sino que tine. Quando nós olhamos para o sino, nós descobrimos que ele é vazio por dentro. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, se não tiver amor, só faz barulho. Só faz barulho. Barulho tem. Infelizmente, muita gente tem se deixado enganar. Verdade. Só no barulho, né? O pastor Eliseu Rodrigues, eu ouvindo ele esses dias em um seminário que ele estava dando, e até interessante que o irmão falava de um fato que aconteceu com ele em uma pregação, da irmã que veio de lá para cá, quase 100 por hora, chegou nos pés dele e veio quase derrubou o irmão. Aí ele disse, irmãos, o Espírito Santo ele não tira a consciência de ninguém. O irmão está rodando lá no canto, ele está na alegria dele. O Espírito Santo pode estar nele, mas a alegria dele vai fazer ele rodar. Não é o Espírito Santo que vai fazer ele rodar inconscientemente até cair, não. O Espírito Santo não tira essa consciência. Você quer correr, corra, mas saiba que é você que está correndo. Não é o Espírito Santo que tomou você e você está correndo. Você quer sair rodopiando, saia. Agora saiba que o Espírito Santo não tira a sua consciência. Não tira a consciência de ninguém. É só que para muitos, ser cheio do Espírito Santo é você ter que fazer isso. E eu assistia, até comentava ontem com Paulo, com o evangelista Paulo, e dizia, Paulo, eu estava assistindo uma pregação do Juliano Fraga, e o pastor presidente da Assembleia de Deus de Belém, esqueci o nome dele agora, o Wellington Júnior. O Wellington Júnior ou é José Wellington? José Wellington é o senhorzinho. Pronto, o senhorzinho. E ele ali parado, e às vezes alguém olha e tinha momentos que ele dava um glória a Deus, e a pregação do pastor Juliano Fraga, não sei se vocês assistiram, é aquela pregação palavra mesmo. E você via que em alguns momentos ele, glória a Deus, levantava, e as pessoas às vezes olham assim, que homem cru, que homem frio, não dá um glória. O pastor Adilson está aqui e sabe a responsabilidade de quem está ali, de examinar até o que está sendo pregado. Verdade. E essas pessoas, é lógico, pelo amor de Deus, quem sou eu? Mas quando você começa a se aprofundar um pouco na palavra, você começa a examinar o que está sendo pregado. Você já não se deixa ser enganado, né? Você já não se deixa mais ser enganado por falsas heresias, por coisas que deturbam a palavra de Deus. Só que essas pessoas não têm nem escola bíblica, pastor Adilson. Nem frequentam a escola bíblica. Nem frequenta. Coisa interessante, pastor Adilson diz muito isso, que normalmente o falso profeta não está na escola. É difícil estar. E interessante que a profecia que vem desses profetas nem bíblica é, né? Não está na escola bíblica. Esses dias, vou ser sincero, a irmã vai até... se ela assistir o podcast, ela vai saber que é com ela. Acabando, né? Descasca a banana que a gente tá acabando já. Esses dias eu fui ministrar a palavra, eu busco dar testemunho onde eu passo. Eu tenho o costume de dizer que eu carrego o meu testemunho, o testemunho da minha mãe, que é pastora, e o testemunho do meu ministério. Então eu busco dar testemunho por onde eu passo. E quando eu fui ministrar a palavra, alguns minutos antes, uma irmã subiu no altar para entregar colocar as aspas, uma profecia. Falou da seguinte maneira: homem, eis que Deus te diz que está se agradando de ti naquele momento, pastor. Eu não tenho muito ego inflado, então eu olhei assim e eu disse: Senhor, às vezes nem eu me agrado de mim. Eu disse: às vezes nem eu me agrado de mim. Como é que o Senhor está dizendo que se agrada de mim?
Eu disse, Senhor, eu não sou nenhum Paulo, eu não sou nenhum Isaías, então não tem como ser comigo, Senhor. Essa aí errou o endereço. Então, amados, eu tenho o costume de dizer, eu falei até uma oportunidade que eu tive de ministrar um ensino sobre falsas profecias, eu disse, irmãos, se você aceita para o seu bel prazer aquilo que não provém do alto, você peca. Aquilo que não provém de Deus, você peca, porque você está aceitando para a sua alegria, para o seu coração, para o seu bel prazer. Então, amados, eu penso comigo, eu vivo buscando dar o meu testemunho de vida, eu vivo buscando caminhar no caminho certo. Mas, amados, Deus, quem é o homem, né, pastor, para que Deus se alegre nele? Quem é o homem para que Deus olhe para ele e diga, olha que homem maravilhoso, né? Na verdade, às vezes, muitas das vezes, nós até chegamos a nos tornar um espelho quebrado. E Deus, ele faz uma restituição nesse espelho, diminui aquela parte que quebrou. Porque quem conhece de espelho sabe que espelho não tem conserto, a não ser o corte. Então, quando nós quebramos, Deus ele precisa realizar um corte em nós. Então, pelo amor de Deus, quem é o homem para que Deus se alegre nele? O homem não é nada. Além eu costumo dizer que o homem é pobre, lixo e miserável. Mas Deus, ele é o Senhor que recicla o homem. Ele é o Senhor que traz o homem à existência novamente. Amém? Amém. Amém. Vamos encerrar. Para a gente finalizar, senão se a gente for colocar esse papo em dias só aqui, faltou o louvor, né, pastor? Hoje. Se a gente colocar esse papo em dias aqui, a gente vai passar umas 2, 3 horas aqui falando de todos os temas que a gente vai tentar fazer uns episódios de trazer 2 pastores, para a gente fazer como se fosse uma roda de perguntas, né? Algo mais diferenciado mais para frente, se a gente conseguir fazer. Mas o nosso tempo já acabou. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês que nos acompanharam, estiveram conosco até aqui, tá? Assista esse vídeo, compartilhe com alguém. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores, Alessandra Lima Arquitetura e Interiores, agradecer a EB Projetos em Gesso, agradecer ao Jeremias Escritório de Advocacia e dizer que nós estamos aí com as portas abertas, tá? Se vier para somar, a gente está aceitando. E, pastor Adilson, 5 minutos para o senhor deixar uma palavra para o público, para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, uma palavra de Deus para eles. Graças a Deus. Quero deixar um versículo da Bíblia para que você medite. Está escrito em Romanos, capítulo 8 e versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, você que está passando por um período, um momento de aflição, de angústia, de ansiedade, de incerteza, de adversidades, eu quero dizer para você, baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que Deus tem uma eternidade de glória para a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse Deus de paz, ele vai te trazer consolo, conforto e alegria. Então, somente abra seu coração para ele. Creia na sua palavra. Busque a presença desse Deus. Converse com o Espírito Santo. Ele é seu amigo. Que você possa senti-lo a cada dia. Que você possa compreender que há um projeto divino para a sua alma. Que o prazer de Deus é te abençoar. Que você se volte para Deus, que você pare um pouco nessa correria tão grande do dia a dia. E durante todo o seu dia você tire um tempo para conversar com Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, a tua saúde, o teu trabalho, e que as bênçãos do Senhor te alcancem todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, em nome de Jesus. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos vocês que nos assistiram. Quero agradecer o pastor Adilson por estar aqui. Para quem não sabe, o pastor Adilson também é meu pastor, presidente, congrega no Ministério Fé, Graça e Paz. Falo tanta coisa, pastor, que eu tinha programado aqui para a gente falar e acabou passando. Lembrando que hoje a Assembleia de Deus Fé, Graça e Paz, ela está na... Me ajuda aí, pastor. Taquarana. Taquarana. Igaci. Igaci.
Novo Rio, Arapiraca, Cacimbas Agreste. 3 congregações em Arapiraca, Cacimbas Agreste e a sede no Bosque. E na África. Na África também. Projetos futuros não podem ser revelados ainda, né? Lagoa da Canoa, futuramente. Lagoa da Canoa, dezembro agora, com Deus fé em quiser. Jesus Cristo. E lembrando, pessoal, que a sede da Assembleia de Deus Fé, Graça e Paz, ela fica localizada ali no Bosque, Rua Fausto Joaquim Luciano, praticamente em frente à fonte, não tem como errar, você vai ver a placa, Assembleia de Deus Fé, Graça e Paz, o templo está pintado em verde, é isso, pastor? Então você é convidado a participar, os cultos na sede é dia de terça, sexta e domingo, lembrando, círculo de oração no sábado, consagração de manhã, de 9 horas, 2 horas da tarde começa o círculo de oração, escola bíblica, tá? Para todos, escola bíblica para todos aqueles que precisam, né? Que eu creio que todos precisem, aos domingos, 9 horas da manhã. É uma escola, pode ter certeza absoluta, com mestres que estão lá se dedicando para ensinar a palavra de Deus. Inclusive, nosso pastor, presidente, também é um dos mestres que ensinam a palavra ali. Então, pastor, muito obrigado por ter vindo, ter aceitado esse convite. Amém. É uma honra ter eu que fico grato a Deus pelo privilégio de estar aqui. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para que a nossa voz ela seja, né, assim como se fosse amplificada pela fé. Muita gente vai ouvir. Para mim, isso é um prazer, uma honra estar aqui. E conte conosco. Sempre que precisar, estaremos aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos. Meus irmãos, paz e graça, Deus abençoe a vossa vida. Deus abençoe o pastor Adilson. A próxima vez nós vamos trazer o pastor Adilson para discutir temas teológicos, né? O pastor era professor de teologia da FAFTEAL. Então, pastor, Deus abençoe a sua vida, o ministério, a Igreja Assembleia de Deus Fé, Graça e Paz. Que Deus continue abençoando a cada um, pastor Neurilane, seus filhos, em nome de Jesus. A gente falou muito pouco sobre escatologia, né? Pastor Adilson, ele É mestre, né? é mestre em escatologia. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu estou arrotando até agora a água que o Marcos trouxe aqui, água com gás. Toda vez que eu tomo ela, eu começo a arrotar. Eu quero agradecer a todos vocês que nos assistiram, pessoal. Que Deus continue abençoando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.